Olá, queridos, bom dia! Que assunto nosso de ontem, não foi? Mas hoje você vai entender como Deus eterno, o nosso Deus que a tudo vê e que se interessa por esse planetinha pequeno, da maneira como ele se envolve e nos planos que tem, resolveu fazer um movimento mundial para poder chamar a todas as pessoas do planeta para que estivessem dentro do seu plano. É sobre isso que nós vamos falar agora. Vamos orar? Querido Deus, bendito seja o teu nome, porque o Senhor desenvolveu um plano perfeito de redenção do ser humano. Nos abençoe, Senhor. Dá-nos exatamente o que precisamos para fazer parte disso como heróis, como servidores teus, como vitoriosos. Em nome de Jesus. Amém. O seu programa A Tocha está começando. Na profecia da mensagem do primeiro anjo, do capítulo 14 de Apocalipse, é predido um grande despertamento religioso sob a proclamação da breve vinda de Jesus. É visto um anjo a voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação e tribo e língua e povo. E dizendo com grande voz ele proclama a mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Isso está em Apocalipse 14, 6 e 7. Observem comigo que os pregadores dessa mensagem são representados por um anjo. Por quê? Pela pureza, glória e poder do mensageiro celestial. E a sabedoria divina tenta nos mostrar o caráter exaltado da obra a cumprir-se pela mensagem e o poder e glória que a deveriam acompanhar. E o voo do anjo mostra que é pelo meio do céu, com grande voz, a grande voz com que é proferida a advertência e a sua proclamação a todos os que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo, deixa claro a rapidez e a extensão mundial do movimento. Eu preciso comentar uma coisa com você. Você já parou para pensar todas as nações da terra, todos os asiáticos, todos os russos, todos os europeus, africanos, das 3 Américas, todas as pessoas ouvirão, porque esta mensagem que Deus tem para dar para o mundo é uma mensagem mundial. Continuando. A própria mensagem derrama luz sobre um tempo em que esse momento deve ocorrer. Declara-se que faz parte do Evangelho eterno e anuncia a abertura do juízo. A mensagem da salvação tem sido pregada por tantos tempos e tantos séculos, mas essa mensagem é uma parte do Evangelho eterno que só poderia ser pregada nos últimos dias, pois somente então seria verdade que a hora do juízo havia chegado. As profecias apresentam uma sucessão de acontecimentos que nos levam ao início do juízo. Isso se observa especialmente no livro de Daniel. Se você pegar o livro de Daniel, você vai ficar impressionado de ver que ali o Senhor Deus vai mostrando profecias para a época de Daniel, para a época de Jesus, para a época da Idade Média, para a nossa época e principalmente para estes dias em que estamos vivendo, a época do juízo. Entretanto, a maior parte de sua profecia, que se refere aos últimos dias, Daniel teve ordem de fechar e selar até o tempo do fim. Isso significa que não poderia ser pregado antes. Não poderia antes que alcançássemos o tempo do juízo. Ser proclamada uma mensagem relativa ao mesmo juízo e baseada no cumprimento daquelas profecias.
Mas no tempo do fim, diz o profeta, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Eu preciso ler isso para vocês, no livro Grande Conflito, a maneira como o Senhor Deus ensina e explica isso que eu acabei de falar, para que você entenda a seriedade dessa mensagem. Observe o que o apóstolo Paulo disse. Olhe bem. O apóstolo Paulo advertiu a igreja a não esperar a vinda de Cristo em seu tempo. Opa! Tá vendo? Porque não será assim, diz ele, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então, antes de Jesus vir, teria que se manifestar o homem do pecado. Você já sabe quem é o homem do pecado. Continua. Não poderemos esperar pelo advento de nosso Senhor, senão depois da grande apostasia e do longo período do domínio do homem do pecado. Esse homem do pecado, que também é denominado mistério da iniquidade, filho da perdição e o iníquo, representa o papado, que, conforme foi anunciado pelos profetas, deveria manter sua supremacia durante 1260 anos. Esse período terminou em 1798 com a Revolução Francesa. Você se lembra disso? A vinda de Cristo não poderia ocorrer antes daquele tempo. Paulo, com a sua advertência, abrange toda a dispensação cristã até o ano de 1798 e depois desta data que a mensagem da segunda vinda deveria ser proclamada. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque é claro, meus irmãos, o Senhor Deus permitiu que o pecado se desenvolvesse a tal ponto do ser humano não ter dúvida de que o pecado é mal mesmo, de que o mal é mal. Semelhante mensagem jamais foi apresentada nos séculos passados. Paulo, como vimos, não a pregou. Indica aos irmãos a vinda do Senhor num futuro ainda muito distante. Os reformadores também não proclamaram essa mensagem. Martinho Lutero admitiu o juízo para mais ou menos 300 anos no futuro, a partir de seu próprio tempo. Desde 1798, porém, o livro de Daniel foi descerrado, aberto, aumentou-se o conhecimento das profecias e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo próximo. Como a grande reforma do século XVI, o movimento do advento apareceu. Simultaneamente em vários países da cristandade começou-se a pregar sobre isso. Eu vou lhe explicar como. Tanto na Europa como na América, homens de fé e oração foram levados a estudar as profecias e, seguindo o relatório inspirado, viram provas convincentes de que o fim de todas as coisas estava próximo. Em diferentes países houve grupos isolados de cristãos que unicamente pelo estudo das Escrituras creram na proximidade do advento do Salvador. E o interessante de tudo isso é que eles não entraram em contato com ninguém. Estes servos que começaram a pregar foi pelo estudo, pela busca da Bíblia, nelas descobriram que estavam vivendo no início do tempo do fim. Isso não é interessante? Quando eu paro para pensar nisso, eu vejo um Deus dirigindo as nações, dirigindo os acontecimentos, para que a gente possa ter diante de Deus uma abertura mental sobre isso. Em 1821, 3 anos depois de Miller chegar à sua explicação das profecias, que apontavam para o tempo do juízo, Dr. João Wolff, um missionário a todo mundo, começou a proclamar a próxima vinda do Senhor. Wolff nasceu na Alemanha, de filiação hebreia, sendo seu pai rabino judeu. Quando ainda muito jovem, convenceu-se da verdade da religião cristã. Entendeu que o povo judeu havia matado Jesus e mesmo seus pais tendo tentado esconder dele essa verdade, ele ficou sabendo e saiu de casa aos 11 anos para buscar seu próprio ofício e conhecimentos. Foi quando compreendeu mais do que nunca que seu povo era assassino de Jesus Cristo e que Jesus era o Messias, era Deus, o Filho de Deus. Tornou-se católico, mas percebeu os excessos de Roma e foi expulso como herege. Aliou-se à fé anglicana e tornou-se missionário, falando sobre a volta de Jesus para onde fosse. Acreditava que Jesus viria muito cedo, visto que os sinais apontavam para isso. Ele ficou impressionado com os sinais. Mas eu vou te mostrar mais um detalhe a respeito dele, para que você possa compreender isso de uma forma melhor. Observe agora o que eu vou lhe dizer. Durante 24 anos, de 1821 a 1845, Wolff viajou extensamente. Agora veja onde ele esteve. Na África, visitando o Egito, na Etiópia, na Ásia, atravessando a Palestina, Síria, Pérsia, Uzbequistão e a Índia. Visitou também os Estados Unidos, pregando na viagem para lá e na ilha de Santa Helena. Chegou a Nova York em agosto de 1837 e depois de falar naquela cidade, pregou em Filadélfia, em Baltimore, dirigindo-se finalmente a Washington.
Ali, disse ele, por uma proposta apresentada pelo ex-presidente John Quincy Adams, em uma das casas do Congresso, concedeu-se unanimemente o uso do salão do Congresso para uma conferência que eu pronunciei em um sábado, honrada com a presença de todos os congressistas e também o bispo da Virgínia e do clero e dos cidadãos de Washington. A mesma honra que foi conferida pelos membros do governo de Nova Jersey e Pensilvânia, em cuja presença fiz conferências sobre minhas pesquisas na Ásia e também sobre o reino pessoal de Jesus Cristo. O Dr. Wolff viajou nos países mais bárbaros, sem a proteção de qualquer autoridade europeia, suportando muitos sofrimentos. Foi espancado, sofreu fome, sendo vendido como escravo e 3 vezes foi condenado à morte. Foi assediado por ladrões e algumas vezes quase pereceu de sede. Uma ocasião tiraram tudo dele, obrigando-o a viajar centenas de quilômetros a pé, através de montanhas, descalço, com os pés enregelados ao contato do chão frio e o rosto açoitado pela neve. Quando advertido pelo fato de ir desarmado entre tribos selvagens e hostis, ele declarava estar provido de armas de oração. Zelo para com Cristo, confiança em seu auxílio. Ele disse, também estou provido, disse ele, do amor de Deus e do meu próximo em meu coração e da Bíblia em minhas mãos. Olha, bonito, né? Aonde quer que fosse, levava consigo as escrituras em hebraico e em inglês. De uma de suas últimas jornadas, ele disse, eu conservava a Bíblia aberta na mão. Sentia que meu poder estava no livro e que sua força me sustentaria. Assim preservou em seus labores até que a mensagem do juízo foi levada a uma grande parte habitável do globo. Entre judeus, turcos, persas, hindus e muitas outras nacionalidades e povos, ele distribuiu a palavra de Deus em várias línguas e em toda parte anunciou a proximidade do reino do Messias. Em suas viagens pelo Uzbequistão, encontrou a doutrina da próxima vinda do Senhor, professada por um povo remoto e isolado. Isso aqui é importante você saber. Os árabes do Iêmen, diz ele, achavam-se de posse de um livro chamado Seera, que dá informação sobre a segunda vinda de Cristo e o seu reino em glória, e esperavam ocorrerem grandes acontecimentos no ano de 1840. Isso estava escrito no diário dele. Agora você vai ficar impressionado com essa parte. No Iêmen, passei 6 dias com os filhos de Recabe. Quem era Recabe? Não bebem vinho, não plantam vinhedos, não semeiam e vivem em tendas. Lembrando-se do bom velho Jonadab, filho de Recabe, e encontrei em sua companhia filhos de Israel da tribo de Dan. Olha que coisa interessante, que esperavam, como os filhos de Recabe, a breve vinda do Messias nas nuvens dos céus. Irmãos, quando eu paro para pensar que nosso ano bíblico nós estudamos sobre os Recabitas, lembra disso? Olha que interessante, e este homem por volta de 1840 ainda encontrou descendentes deles, ainda com o mesmo tipo de fé, com a mesma segurança que a Bíblia descreve no Antigo Testamento. Outro missionário verificou existir crença semelhante na Tartária. Um sacerdote tártaro perguntou ao missionário quando Cristo viria pela segunda vez. Ao responder o missionário que nada sabia a respeito, o sacerdote pareceu ficar grandemente surpreso com tal ignorância em que professava ser ensinador da Bíblia e declarou sua própria crença baseada na profecia de que Cristo viria aproximadamente em 1844. Opa, peraí, você andou percebendo que não era só Guilherme Miller que chegou à conclusão que Jesus chegaria em próximo de 1844? Outras pessoas estudiosas da Bíblia também chegaram a este conceito e esta informação era uma informação que tinha em vários lugares. Já em 1826, a mensagem do Advento começou a ser pregada na Inglaterra. O movimento ali não tomou forma definida como na América do Norte. O tempo exato do Advento não era geralmente tão ensinado, mas proclamava-se vastamente a grande verdade da próxima vinda de Cristo em poder e glória. Isso não somente entre os dissidentes e não conformistas. Morant Brock, escritor inglês, declara que mais ou menos 700 pastores da igreja anglicana estavam empenhados na pregação deste evangelho do reino. A mensagem que indicava 1844 como o tempo da vinda do Senhor foi também dada aos da Grã-Bretanha. Publicações sobre o Advento, provenientes dos Estados Unidos, eram amplamente disseminadas. Livros e revistas reeditavam-se na Inglaterra. E em 1842, Robert Winter, inglês nato, que recebera na América do Norte a fé do Advento, voltou ao seu país natal para anunciar a vinda do Senhor. Muitos se uniram a ele nessa obra e a mensagem do juízo foi proclamada em várias partes da Inglaterra.
Na América do Sul, em meio da desumanidade e da artimanha dos padres, Lacunza, jesuíta espanhol, teve acesso às Escrituras e recebeu assim a verdade da imediata volta de Cristo. Sentiu que tinha que fazer advertência e, desejando escapar das censuras de Roma, publicou suas ideias sob o pseudônimo de Rabi Ben Israel, representando-se a si mesmo como um judeu converso. Lacunza viveu no século XVIII, mas foi aproximadamente em 1825 que seu livro, Encontrando Acesso em Londres, foi traduzido para a língua inglesa. Sua publicação serviu para aprofundar o interesse que já se despertava na Inglaterra pelo segundo advento do Messias. Na Alemanha, a doutrina fora ensinada no século XVIII por Bengel, pastor da Igreja Luterana e célebre sábio e crítico da Bíblia. Completando sua educação, Bengel havia se dedicado ao estudo da teologia. Teve que lutar com dúvidas e dificuldades de natureza religiosa. E ele comenta como muitas seitas lhe traspassaram o pobre coração, tornando-lhe a juventude difícil de suportar. Foi enquanto preparava um sermão sobre Apocalipse 21 para o domingo do Advento que a luz da segunda vinda de Cristo raiou no espírito de Bengel. As profecias do Apocalipse desvendaram-lhe a compreensão como nunca antes. Deixa eu comentar uma coisa com você. É impossível que você não esteja com seu coração fervendo. É impossível que você não esteja percebendo que o nosso Deus, mesmo não precisava de Guilherme Miller. Não era só este o homem. Tinha vários lugares do mundo que estavam despertando para entender profecias que faziam com que a pessoa entendesse que por volta de 1844, 45, o Senhor Jesus voltaria. Começou a pregar como nunca que Jesus voltaria em breve. Os escritos de Bengel foram espalhados em todos os lugares da Alemanha e serviram de base para a conversão de muitos. A luz brilhou também na França, na Suíça, em Genebra, onde Farel e Calvino tinham pregado a verdade da reforma. Gussen pregou a mensagem do segundo advento, foi movido pelo que leu em Daniel 2 e assustou-se com a exatidão da mensagem de Daniel 2. Prosseguindo com as pesquisas sobre as profecias, chegou à crença de que a vinda do Senhor estava próxima. Aleluia! Impressionado com a solenidade e importância dessa grande verdade, desejou levá-la ao povo, mas a crença popular de que as profecias de Daniel são mistério e não podem ser compreendidas foi-lhe sério obstáculo no caminho. Decidiu-se finalmente, como antes dele Farel tinha feito, evangelizar crianças, a começar o trabalho com as criancinhas, esperando por meio delas interessar os pais. Eu vou ler para você essa parte onde é dito isso a respeito dele, tá? Olha só. O esforço bem-sucedido ao falar às crianças, pessoas mais velhas vieram também para ouvir. As galerias da igreja ficavam repletas de ouvintes atentos. Entre estes havia homens de posição e saber, bem como desconhecidos e estrangeiros que visitavam Genebra, e assim a mensagem foi levada para outras partes. Animado com o êxito, Gussen publicou suas lições, esperando promover o estudo dos livros proféticos nas igrejas do povo da língua francesa. Publicar a instrução dada às crianças, disse Gussen, é dizer aos adultos que muitas vezes negligenciam os ditos livros sob o falso pretexto de que são obscuros. Como podem eles ser obscuros se os filhos os compreendem? Eu tinha grande desejo, acrescenta ele, de tornar popular, se possível, os conhecimentos das profecias em nossos rebanhos. Estudo algum existe, na verdade, que me pareça responder melhor às necessidades do tempo, e por meio dele que devemos preparar-nos para a tribulação próxima e vigiar e esperar por Jesus Cristo. Que beleza, não é? Aleluia! Foi suspenso do ministério pela falta principal de usar a Bíblia. Olha, não podia usar. Então ele usava, foi expulso, suspenso do ministério. Ao dar instruções aos jovens em vez de catecismo da igreja, continuou durante muitos anos a exercer vasta influência, sendo o instrumento a chamar a atenção de muitos para o estudo das profecias que indicavam a próxima vinda do Senhor. Na Escandinávia, olha, até na Escandinávia, também a mensagem do Advento foi proclamada e suscitou grande interesse. Muitos despertaram do descuidoso sentimento de segurança para confessar e abandonar seus pecados. Buscavam então perdão em Cristo. O clero da Igreja do Estado, porém, opôs-se ao movimento e, por meio de uma influência, alguns que pregavam a mensagem foram lançados na prisão.
Em muitos lugares onde os pregadores da próxima vinda do Senhor foram desta maneira silenciados, Deus se serviu em enviar a mensagem de um modo miraculoso, por meio de criancinhas. Te assusta agora. Veja que esta ideia de Deus, de usar criancinhas, já aconteceu antes. Como fossem menores, a lei do Estado não as poderia proibir e foi-lhes permitido falar sem serem molestadas. Alguns deles não tinham mais de 6 ou 8 anos de idade. E ao mesmo tempo que sua vida testificava que amavam o Salvador e procuravam viver em obediência aos santos mandamentos de Deus, manifestavam apenas a habilidade e a inteligência que geralmente se vê nas criancinhas daquela idade. Mas quando elas se encontravam em pé diante do povo, evidenciava-se, entretanto, que eram movidos por uma influência acima de seus dotes naturais. O tom da voz, as maneiras que transformavam e com poder solene faziam a advertência do juízo, empregando as próprias palavras das Escrituras. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Reprovavam os pecados do povo, não somente condenando a imoralidade e o vício, mas repreendendo o mundanismo e a apostasia, admoestando os ouvintes a que fugissem apressadamente da ira vindoura. O povo ouviu com temor. O Espírito convencente de Deus falava-lhes ao coração. Muitos eram levados a prosseguir e a pesquisar nas Escrituras com novo e muito mais profundo interesse. Os intemperantes e imorais corrigiam-se. Outros abandonavam as práticas desonestas e fazia-se uma obra tão assinalada que mesmo pastores da igreja do Estado eram obrigados a reconhecer que a mão de Deus estava sobre esse movimento. Era a vontade de Deus que as novas da vinda do Salvador fossem dadas nos países escandinavos. E quando silenciou a voz de seus servos, pôs ele seu espírito sobre as crianças, para que a obra pudesse cumprir-se. Jesus também teve as crianças como meio de mostrar o amor de Deus. A Guilherme Miller e seus cooperadores coube a pregação desta advertência na América do Norte. Este país se tornou o centro da grande obra do Advento. Foi ali, nos Estados Unidos, que a profecia da mensagem do primeiro anjo teve o cumprimento mais direto. Os escritos de Miller e seus companheiros foram levados a países distantes. Em todo o mundo, onde quer que houvesse penetrado, onde pudesse chegar missionários, para ali se enviaram as alegres novas da breve volta de Cristo. Por toda parte se propagou a mensagem do Evangelho eterno. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. O testemunho das profecias que pareciam indicar a vinda de Cristo na primavera de 1844 apoderou-se profundamente do espírito do povo. Ao ir a mensagem de um estado para outro, despertou-se por toda parte grande interesse. Muitos estavam convictos de que os argumentos tirados dos periódicos proféticos eram corretos e, sacrificando o orgulho de suas opiniões, recebiam alegremente a verdade que Deus estava trazendo. Alguns pastores puseram de lado suas ideias e sentimentos sectaristas e, renunciando a seus salários e às suas igrejas, uniram-se na proclamação da vinda de Jesus. Houve, entretanto, relativamente poucos pastores que aceitaram essa mensagem. Foi, por conseguinte, confiada a grande parte aos humildes, leigos, lavradores deixavam os campos, mecânicos as ferramentas, negociantes as suas mercadorias, profissionais os seus cargos. Não obstante, o número de obreiros era pequeno em comparação com a obra a ser empreendida. A condição de uma igreja ímpia e um mundo jazendo na maldade pesavam na alma dos verdadeiros vigias, e eles voluntariamente suportavam as fadigas, privações e sofrimento a fim de que pudessem chamar os homens ao arrependimento para a salvação. A obra, ainda que Satanás se opusesse, prosseguia firmemente, sendo a verdade do advento aceita por muitos milhares. Vou ler mais um pedacinho para você, para seu coração se encher. Diz assim, olhe bem. Por toda parte se ouvia penetrante testemunho advertindo os pecadores, tanto mundanos como membros da igreja, a fugirem da ira vindoura. Quais João Batista, o precursor de Cristo, os pregadores punham o machado à raiz da árvore e com todos insistiam em que produzissem frutos de arrependimento. Seus fervorosos apelos achavam-se em evidente contraste com as afirmações de paz e segurança que se ouviam dos púlpitos aqui e acolá. E onde quer que a mensagem fosse apresentada, comovia o povo. O simples e direto testemunho das Escrituras, levado ao coração pelo poder do Espírito Santo, comunicava-lhes um peso de convicção a que poucos eram capazes de resistir inteiramente.
Os que professavam a religião eram despertados de sua falsa segurança. Viam sua apostasia, mundanismo e incredulidade, seu orgulho e egoísmo. Muitos buscavam o Senhor com arrependimento e humilhação. Fixavam agora nos céus as afeições que durante tanto tempo se haviam apegado às coisas terrenas. O Espírito de Deus repousava sobre eles e com o coração abrandado e subjugado, uniam-se para fazer soar o clamor: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Frequentemente se ouvia a voz de fervorosas intercessões. Por toda parte havia almas em profunda angústia lutando com Deus. Muitos passavam em oração a noite toda para obedecer e ter a certeza que seus pecados estavam perdoados, ou pela conversão dos parentes e de seus vizinhos. Todas as classes que congregavam nas reuniões adventistas, olha que coisa interessante, ricos, pobres, grandes, humildes, achavam-se por vários motivos ansiosos por ouvir por si mesmo a doutrina do segundo advento. O Senhor detinha o espírito de oposição enquanto seus servos explicavam a razão de sua fé. Algumas vezes o instrumento era fraco, mas o Espírito de Deus dava poder à sua verdade. Sentia-se a presença dos santos anjos nessas assembleias e muitos eram diariamente acrescentados aos crentes. Pessoa alguma que haja assistido aquelas reuniões jamais poderá esquecer-se dessas cenas do mais profundo interesse. A proclamação de um tempo definido para a vinda de Cristo despertou grande oposição de muitos, dentre todas as classes, desde o pastor no púlpito até o mais ousado pecador. Cumpriram-se as palavras da profecia. Nos últimos dias, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Muitos que professavam amar o Salvador declaravam que não se opunham à doutrina do segundo advento, faziam objeções unicamente ao tempo definido, mas os olhos de Deus, que leem tudo e que veem qualquer coisa, lia-lhes o coração. Não desejavam ouvir acerca da vinda de Cristo, para julgar o mundo com justiça. Haviam sido servos infiéis, suas obras não resistiram à inspeção de Deus, que sonda os corações, e receavam encontrar-se com o Senhor. Tais como os judeus na época de Cristo, não estavam preparados para recebê-lo. Não somente se recusavam a ouvir os claros argumentos das Escrituras, mas procuravam ridicularizar aos que aguardavam o Senhor. Satanás e seus anjos exultavam e lançavam afronta ao rosto de Cristo e dos santos anjos por ter seu povo professo tão pouco amor por ele que não desejava o seu aparecimento. Daquele dia e hora ninguém sabe, era o argumento mais frequentemente aduzido pelos que rejeitavam a fé do advento. A passagem é: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Uma explicação clara e harmoniosa dessa passagem era apresentada pelos que aguardavam o Senhor, e o emprego errôneo que da mesma faziam seus oponentes foi claramente demonstrado. Essas palavras foram proferidas por Cristo na memorável conversão com os discípulos no Monte das Oliveiras, depois que ele pela última vez se afastou do templo. Vamos entender. Os discípulos haviam feito a pergunta: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus lhes deu sinais e disse: quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Não se deve admitir que uma declaração do Senhor destrua a outra. Conquanto ninguém sabe o dia nem a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isso nos é exigido saber. Demais, é-nos ensinado que desatender as advertências ou recusar saber a proximidade do advento do Senhor vai nos ser tão fatal como foi naqueles que viveram antes dos dias de Noé, e eles não sabiam quando viria o dilúvio. Paulo fala de uma classe para a qual o aparecimento do Senhor há de ser surpresa. Olha o que Paulo diz: o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem haja paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, de modo que nenhum escaparão. Mas ele diz aos que atentam à advertência do Salvador: vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses 5, 2-5. Mostrou-se então que as Escrituras não oferecem garantia aos homens que permanecem em ignorância com relação à proximidade da vinda de Cristo. Aqueles, porém, que unicamente desejavam uma desculpa para rejeitar a verdade, fechavam os ouvidos a esta explicação. E as palavras: fechavam os ouvidos a essa explicação.
e por isso o sangue destas almas ser-lhe-á requerido. Os mais humildes aceitavam. Onde quer que o povo não fosse dirigido pela influência do clero, onde quer que por si mesmos investigassem as Escrituras, a doutrina do advento precisava apenas ser comparada com as Escrituras para estabelecer-lhe a autoridade divina. Muitos eram perseguidos por seus irmãos descrentes. Alguns, a fim de conservar sua posição na igreja, resolveram não falar a respeito de sua esperança. Outros, porém, sentiam-se que a lealdade para com Deus não lhes permitia ocultar de maneira alguma as verdades que ele lhes confiara. Muitos foram expulsos de suas casas. Eu preciso que você observe isso aqui agora. Anjos de Deus observavam com mais profundo interesse o resultado da advertência. Quando houve uma rejeição geral da mensagem por parte das igrejas, afastaram-se os anjos com tristeza. Muitos havia, porém, que ainda não tinham sido provados quanto à verdade do advento. Muitas pessoas eram transviadas por maridos, esposas, pais ou filhos, e fazia-se-lhes crer que era pecado até mesmo o escutar as heresias preparadas pelos adventistas. Os anjos receberam ordem de velar fielmente por aquelas almas, pois outra luz, procedente do trono de Deus, deveria ainda resplandecer sobre elas. E para terminar, você vai ficar impressionado com uma coisa agora. Com inexprimível desejo, os que haviam recebido a mensagem aguardavam a vinda do Salvador. O tempo em que esperavam encontrar-se com ele estava às portas. Com calma e solenidade vinham a aproximar-se a hora. Permaneciam em doce comunhão com Deus, como que antegozando a paz que desfrutariam no glorioso porvir. Pessoa alguma que haja experimentado essa confiante esperança poderá esquecer-se daquelas preciosas horas de expectativa. Algumas semanas antes do tempo, as ocupações seculares foram em sua maior parte postas de lado, como se estivessem no leito de morte e devessem, dentro de poucas horas, cerrar os olhos às cenas terrestres. Os crentes sinceros examinavam cuidadosamente todos os pensamentos e emoções de seu coração. Não houve confecção de vestes para ascensão. Todos sentiam, porém, a necessidade de evidência íntima de que estavam preparados para encontrar-se com o Salvador. Suas vestes brancas eram pureza de alma, o caráter purificado do pecado pelo sangue expiatório de Cristo. Oxalá ainda houvesse entre o professo povo de Deus o mesmo espírito de exame de coração, a mesma fé ardorosa e resoluta. Houvessem eles dessa maneira continuado a humilhar-se perante o Senhor, a instar com suas petições no propiciatório, e estariam de posse de uma experiência muito rica, maior do que aquela que eles ali possuíam. Há muita pouca oração, muita falta da verdadeira convicção do pecado, e a ausência de uma fé viva deixa muitos destituídos da graça tão ricamente provida por nosso Redentor. Para terminar, eu preciso ler essa parte para você, que muito me impressionou o coração e me fez pensar muito a respeito disso. Olha o que diz aqui. Olha só. Deus desejava provar o seu povo. Sua mão ocultou um erro no cômputo dos períodos proféticos. Os adventistas não descobriram este erro, tampouco foi descoberto pelos mais instruídos de seus oponentes. Estes últimos diziam: vossa contagem dos períodos proféticos é correta. Qualquer grande acontecimento está prestes a ocorrer, mas não é o que o Sr. Miller prediz, é a conversão do mundo e não o segundo advento de Cristo. Tá vendo? Alguns vinham para atrapalhar. Passou-se o tempo da expectação e Cristo não apareceu para o livramento de seu povo. Os que com fé e amor sinceros haviam esperado o Salvador experimentaram um amargo desapontamento. Todavia, os propósitos de Deus se cumpriram. Estava ele a provar os corações, o coração daqueles que professavam estar à espera de seu aparecimento. Muitos haviam entre eles que não tinham sido constrangidos por motivos mais elevados do que o medo. A profissão de fé não lhes confortara, não lhes transformara o coração nem a vida. Não se realizando o acontecimento esperado, declaravam estas pessoas que não se achavam decepcionadas. Nunca tinham crido que Cristo viria de verdade. Contava-se entre os primeiros a ridicularizar a tristeza dos verdadeiros crentes. Mas Jesus e toda a hoste celestial olhava com amor e simpatia para os provados e fiéis, embora decepcionados. Pudesse descerrar-se o véu que separa o mundo visível do invisível e ter-se-ia visto anjos aproximando-se daquelas almas, constantes, cuidando deles, escudando-as dos dardos inflamados de Satanás. Imagine que tempo difícil que deve ter sido para os nossos irmãos do passado. Mas no próximo estudo nós vamos entender como é que o Deus eterno, o nosso Deus da verdade,
conseguiu resolver toda essa situação. A mesma decepção que aconteceu com os discípulos por ocasião da ida de Jesus para o céu, aconteceu com o povo do Advento em 1844. Mas você precisa entender um pouco mais. Vamos estar juntos no próximo estudo de amanhã? Vou orar com você. Querido Deus e Pai, louvado seja o teu nome para sempre. Somos teus, Senhor. Ajuda-nos a permanecer firmes contigo, por ti, pela verdade, Senhor. Que o nosso maior desejo seja proclamar as verdades do céu. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até amanhã.